A semana tem como principal evento econômico a decisão de política monetária dos bancos centrais americano, brasileiro e da União Europeia. Essa decisão vai ser diretamente impactada pela guerra no Irã. A guerra está fazendo com que o barril do petróleo passe a marca dos $100. E isso tem consequência direta na inflação. A economia americana, na semana passada, teve alguns dados econômicos que não vieram bem favoráveis. Desemprego, PIB e também na inflação. Se por um acaso a guerra perdurar muito tempo e fizer que o preço do barril mantenha os $100 ou nessa faixa, vai obrigar o Fed a ter que manter a taxa de juros alta. Isso tem consequência direta e ruim para a economia americana. Uma vez que a economia não está tão saudável, pode acontecer de uma estagflação. E aí, consequentemente, o Fed teria que abaixar os juros. Então, nesse momento, é essencial que aconteça um acordo no Estreito de Hormuz, tanto da União Europeia, da OTAN, quanto os americanos, Irã, a China também participar de um acordo. O Trump já anunciou que pode fazer com que os navios que saem do Oriente Médio com petróleo sejam escoltados para evitar qualquer ataque da parte da guerra. Isso faria com que o preço do petróleo baixasse, já que a oferta de petróleo seria maior no mundo. Essa semana, na quarta-feira, tem um dado importante, que é o estoques de petróleo. Teve a possibilidade dos estoques de emergência da Agência Internacional de Energia serem postos no mundo, para tentar fazer com que a oferta de petróleo mantesse alta e, por consequência, baixasse o preço do barril, justamente no momento que tem a decisão de política monetária. Se, por um acaso, a guerra continuar por muito tempo, pode ser que tenham bastante implicações nas economias mundiais. Uma reportagem que saiu na semana passada também num banco americano, um gestor mencionou a comparação das crises de 2007, 2008, do subprime, com o momento que está acontecendo agora, principalmente na questão bancária, de crédito bancário. No momento, na época de 2008, teve muita alavancagem no crédito, que acarretou justamente na questão da quebra pelo subprime, fato que agora está se repetindo, pelo menos é o que alerta o gestor desse banco americano. No caso, tem muitas empresas de software que têm vencimentos para 2027 e 2028 do crédito, de crédito que tem com bancos. Muitos créditos estão como private equity. O que acontece é que, se por um acaso a economia americana desacelerar e a inflação aumentar, esses bancos não teriam muitas condições, segundo o gestor, de suportar a liquidez no crédito, o que faria com que o movimento se repetisse como repetiu em 2007 e 2008. Um fato interessante que esse gestor do fundo apresenta é que nessa época de 2007, o mesmo fato do petróleo aconteceu. O petróleo naquela época ele estava na faixa de $70 e aconteceu que foi para $140, dobrou o preço. Nessa época, mais ou menos, por fatores diferentes, no caso agora seria a guerra, o petróleo saiu na faixa de 60 e já está passando $100. Ele alerta que pode acontecer, não para agora, mas talvez para 2027 ou 2028, o mesmo fator que aconteceu no momento do subprime. Então, quarta-feira, tem a decisão de política monetária do Banco Central brasileiro e do Banco Central americano. Além disso, na quarta-feira também tem dados de PPI, da inflação americana, e de CPI na União Europeia. Para quinta-feira, tem decisão de política monetária também no Japão, também importante, que o Japão é um grande país na parte de crédito, suprimento de crédito no mundo, na questão do carry trade. Também temos dados de índice de atividade industrial na Filadélfia, índices iniciais de seguro-desemprego e também decisão de política monetária na União Europeia. Sábado tem um evento também importante que é o discurso do Powell, presidente do Banco Central americano. O que temos que atentar no fato é que se a guerra perdurar muito tempo, ninguém sabe o que pode acarretar na economia. Uma economia já alavancada nas bolsas, na questão das 7 magníficas, na tese da inteligência artificial, um mercado muito esticado nas máximas históricas, então já está uma questão também no mercado de renda fixa também alavancado e dando muito prejuízo para muito fundo de investimento, porque essa variação da taxa de juros também gera muito stop no mercado de renda fixa, e mais agora o evento da guerra. Então é um momento muito delicado na economia, ao passo que os dados vinham na economia americana no passado com uma narrativa. No caso, a economia já estava aquecida, o Trump queria incentivar mais a economia, colocando mais liquidez na economia, quer seja pelo quantitative easing ou quanto pela injeção direta de benefícios, e o Fed querendo cortar os juros. Então, a economia já alavancada
Entendo que tem uma redução dos juros pela parte do Banco Central americano, ao passo que o Trump também indicou a substituição do presidente do Fed por um presidente mais favorável às políticas que o Trump queria fazer na parte de política macroeconômica ou política social também nos Estados Unidos. O que acontece é que a narrativa acabou mudando. Então, a Bolsa Americana começou a ter uma diversificação, uma rotação das empresas de inteligência artificial para a economia real. Então, a Bolsa de Economia Real, as small caps, começaram a crescer, ter um incremento, e também o dinheiro no mundo começou a ir para as economias em desenvolvimento, que também, no caso, indica para uma economia real. No caso, Brasil, a parte de minério de ferro e agronegócio, Chile, Colômbia. Teve também um incremento da questão da Venezuela, que também indica como uma economia real, mas que tenha sido uma operação militar, que a Venezuela é um grande produtor de petróleo. Então, teve uma questão de rotação para a economia real. Só que agora a narrativa do mercado também está alterando, ao passo que, como a guerra pode influenciar por mais tempo, porque tem muitos países envolvidos, influencia diretamente também na questão energética europeia, porque guerra na Ucrânia interferiu na manutenção do gasoduto que saía da Rússia para alimentar a Europa. Como teve uma redução e o embargo também do petróleo russo, a alternativa para a Europa de fornecimento seria do Oriente Médio, que agora também bloqueou. O que aconteceu há um tempo atrás foi a operação na Venezuela, que manteve um pouco do suprimento americano de petróleo, só que nesse momento está uma indefinição, porque se não tiver o acordo no Estreito de Hormuz, a economia vai ter que se remodelar, e não só nos Estados Unidos com a inflação e o desabastecimento, como em todo o mundo. O que aconteceu nesse momento é que a narrativa do mercado mudou. Então, o preço do petróleo subindo, voltou a ter mais uma busca por título americano, os bons americanos, então a taxa de juros americano tende a subir, ao passo que o ouro acabou, como o petróleo acabou subindo, o ouro acabou tendo uma realização, e essa transferência de recurso das inteligências artificiais, das 7 magníficas, para a economia real. O que acontece é que grande parte da economia americana, das famílias que investem, eles têm um portfólio 60-40, no caso 60% da renda das famílias em renda fixa e 40% das reservas das famílias em bolsa, mercado financeiro. As famílias já estavam muito alavancadas, com muito dinheiro em bolsa. Caso dê uma redução, uma queda nas bolsas, pode existir um saque grande do mercado financeiro para poder voltar a recuperar o caixa das famílias para poder fazer frente a uma economia mais deficitária nos americanos. Então é um momento de transição das narrativas, é um momento de incerteza, de indefinição, porque a guerra parece que vai continuar, e agora, nessa semana, temos ainda a decisão de política monetária nas principais regiões do mundo. Então, uma semana de bastante cautela, e até vai ser importante para ver, principalmente, não só a decisão de política monetária, como o discurso dos presidentes dos bancos centrais, para ver algum direcionamento nesse momento. E analisar também e ficar atento à questão se vai ter ou não alguma definição sobre a questão da guerra no Irã.